Boa noite, princesas! Como é que vocês estão? Gente, vamos falar hoje sobre um tema bem sensível, tá? Garanto que vai ser muito sensível, mas vamos contar umas histórias também. Vai ser um vídeo bem interessante. Ainda que muito pesado, mas vamos lá. Ainda que muitas pessoas tenham essa ideia errônea, né, de que moda é futilidade, que moda é vaidade, que moda o mundo com ou sem a moda continua igual. O que é até burro, na verdade, pensar assim, mas a verdade é que a moda ela reflete tudo que acontece. Então a gente pode pensar em moda em termos de história, em termos de sociologia, em termos de psicologia facilmente. A moda é um dispositivo que reúne muitos saberes. E quando a gente fala de guerra, a gente, por exemplo, o próprio uniforme dos nazistas, que foi feito pelo Hugo Boss, isso é moda também, né? A moda não é um uniforme, mas foi costurado, foi feito um design, foi cortado, foi ajustado, né? Enfim, moda. Então, a gente consegue compreender como que a moda se comporta em tempos de guerra quando a gente olha para o que de fato já aconteceu, né? Porque a gente já teve aí grandes guerras e a gente viu como é que foi o reflexo dessas guerras na moda. E acontece tudo de uma maneira muito semelhante. E tá acontecendo isso também, por mais agora também, né? Tá acontecendo de novo. Por mais que as pessoas parece que as pessoas não estão querendo aceitar que tá tendo guerra, mas tá tendo guerra, né? Enfim, e a gente tá vendo esse comportamento voltando, ainda que com releituras, né? E vamos falar sobre isso agora. A gente tem como referência, como principal referência, tanto a Primeira Guerra Mundial como a Segunda Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial a gente tem mais forte essa questão da moda utilitária, né? Então, os homens, eles vão pra guerra, nisso as mulheres precisam trabalhar. Então, a moda ela deixa de ser estética, mais estética para ser realmente mais utilitária e tecnológica, né? Os tecidos precisam ser mais fortes, mais duráveis, as roupas precisam ser mais baratas, mas mais duráveis. As mulheres precisam fazer penteados que prendam o cabelo para que elas possam trabalhar em fábricas e o cabelo não seja engolido por uma máquina, né? Esse tipo de coisa. Então a gente vai ver todos esses reflexos assim em relação à moda se tornar muito mais útil do que agradável, né? Do que estética. Isso vai acontecendo ali na Segunda Guerra Mundial também. Claro que, gente, tem, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial tem uma das histórias mais bonitas da moda, que é a história do Christian Dior, né? Que realmente é ali no pós-guerra, né? Depois que a França vence a guerra contra o nazismo, porque os nazistas invadem a França e começam a pegar os cidadãos franceses e levar para os campos de concentração também, é uma palhaçada. E o Dior, ele vem, né? Tem toda a história da Coco Chanel, que teve o sobrinho dela raptado, porque o sobrinho dela serviu o exército, lutou pela resistência na França. E aí eles pegaram, né, como a gratidão dela por ela ter conseguido o sobrinho dela de volta, eles tomaram ela como um agente nazista. Ela era uma mulher muito influente, ela era a maior estilista do mundo. E ela cedeu, né? Ela foi. Então, o Christian Dior, ele, em contrapartida, ele também tem um amor, que é a irmã mais nova dele, a Catherine, que também faz parte da resistência nazista e que é levada para os campos de concentração nazista. E isso tem todo um desdobramento da história dele. Ela é muito importante para a história da Dior, a irmã mais nova do Dior é muito importante mesmo, assim, para a história da Dior, de maneira geral. Mas enfim, e é claro que, por exemplo, na época da Segunda Guerra Mundial,
o Christian Dior, ele não tinha um ateliê próprio ainda, ele criava para outro estilista assinar por ele, o Monsieur Lelong, na época. E ele fazia vestidos para as esposas dos nazistas, para as namoradas dos nazistas. Mas isso, gente, era a alta sociedade, né? O que acontecia na população de maneira geral realmente era isso. Era uma coisa mais sóbria, né? Era tecidos mais sóbrios, pouca extravagância, até porque as pessoas não tinham muito o que performar em relação a criatividade, felicidade, bem-estar. Tinha uma guerra acontecendo, as pessoas estavam sendo torturadas e mortas, sabe? Por motivo nenhum, por conta de uma insanidade, de um maluco que, sabe? Tipo assim, de um maluco que não foi tratado. Então, assim, era era muito sem sentido. Mas o caráter, ele é mais ou menos por aí. A moda durante a guerra, ela vai trazer sempre esse caráter. Tanto que agora a gente tá vendo muito forte, né? Tá muito em alta a moda utilitária, não com o decote militar, quadrado e tal, mas a gente tá vendo uma ascensão muito grande, por exemplo, de pessoas procurando roupas táticas, né? O tal do Gorpcore, que é aquela coisa bem... roupas pra, por exemplo, para você ir pra natureza, como por exemplo um corta-vento, como por exemplo uma calça cargo, excesso de bolsos, né? Isso vai se refletir, por exemplo, como que a gente casa, né? 2025 com moda utilitária. Porque é completamente diferente a moda utilitária hoje em dia da moda utilitária de 1945, né? Então, hoje em dia, por exemplo, eu tava pesquisando modelos de bolsa recentemente no Pinterest, de bolsa de crochê, e eu vi uma coisa que tá muito em alta na gringa, são meninas fazendo bolsas coloridinhas, só que bolsas no estilo cargo, que são bolsas com muitos bolsos, né? São bolsas grandonas assim, com bolsos bem grandes. Bolsas cargo. Então, só que coloridas, só que de crochê. Sabe? Então, hoje em dia a gente tem essa mistureba de ingredientes na moda que a gente realmente não vai ver as pessoas vestindo roupa tática militar na rua, a não ser que você more na Chapada dos Veadeiros, que é onde eu moro, que esse estilo ele já é padrão aqui já há muito tempo, que as pessoas têm muito... É até interessante eu falar um pouco sobre a Chapada pra vocês, porque aqui a Chapada, ela tem uma aura de reconexão com a natureza mesmo, sabe? Que tem uma vista muito bonita para morros, assim, bem grandes. Tem muitos lugares, assim, muitos esconderijos de beleza natural e tudo mais. Então, as pessoas que gostam muito de viajar, que são viajantes, que são aventureiras, vêm muito pra cá. Então aqui a gente vê muito hippie, a gente vê muitas pessoas hippies mesmo, assim, aqui é a cidade dos hippies, sabe? E de todo tipo, desde a pessoa que anda de bicicleta e vende arte, a pessoa que tem um motorhomezinho, uma van totalmente utilitária, sabe? Essa coisa meio sobrevivencialista, aqui tem muito, gente, pode ter certeza. Você quer experienciar o estilo Gorpcore, vem pra Chapada dos Veadeiros, porque aqui realmente o pessoal gosta muito desse estilo. Então, faz sentido porque o estilo de vida da cidade, das pessoas que moram aqui, é muito voltado para isso, né? Então, acampamento, natureza, cachoeira, trilha, tem tudo isso. Então, é isso, assim, essa necessidade. Então as pessoas utilizam muito esses óculos sabe, esses óculos meio Mad Max, assim, sabe? Que são óculos de proteção, só que eles são bem grandões. Roupas realmente com muitos bolsos, com utensílios, assim, pra sobreviver mesmo, sabe? Então, essa estética que ela é muito forte, mas assim, como é que as pessoas
desenvolvem isso nas grandes cidades. Pelo que eu tô vendo, é mais ou menos por aí. É um estilo meio corta-vento, calça cargo, um estilo mais sóbrio, preto, verde escuro, uma estética mais militarizada realmente. E tecnologia, então a gente está em 2025. Uma das coisas que a gente vai ver muito na moda agora são roupas tecnológicas, realmente. As pessoas vão estar procurando muito mais por roupas que entregam muito mais do que estética, do que roupas que só entregam estética, que entregam só, ai, bonitinha. Mas, poxa, se cair um líquido, a roupa mancha, sabe? A roupa estraga muito fácil, não tem nenhum, sabe? Não tem nenhum plus, não tem nada demais, assim, na roupa. As pessoas, ao invés de você comprar uma blusa branca, normal, de algodão, não sei o que, e comprar uma blusa branca que tenha tecnologia, que seja respirável, que tenha, sei lá, uma tecnologia que faz a roupa ser impermeável, que faz a roupa ser menos suscetível a fungo, a mofo. As pessoas vão preferir. Eu prefiro roupas tecnológicas. E às vezes não só tecnológicas no sentido de tecnologia, no sentido de, quais são os benefícios práticos disso, mas os benefícios quando tem coisa, por exemplo, benefício estético mais prático. Por exemplo, aqui na galeria que eu trabalho, a gente está agora trabalhando para trazer um corta-vento, né? Porque aqui a gente tá na Chapada, então aqui as pessoas querem usar corta-ventos. E aqui roupa de frio sai muito fácil aqui na galeria, né? Então a gente trabalha com essa questão de moda fina e tal. Nossas roupas são tecnológicas, nosso algodão é da melhor qualidade. Mas a gente tá trabalhando agora pra trazer um corta-vento que ele é feito com tecido de balão. O balão né, aquele balão que as pessoas passeiam pra ver a vista e tal, aqui tem muito passeio de balão também, porque aqui tem uma vista muito bonita, né, então as pessoas gostam muito de andar de balão aqui, tem várias empresas que fazem e tal. Então, olha a inteligência estética e utilitária por trás dessa roupa, sabe? Um corta-vento com tecido de balão. Gente, é muito fácil de vender, porque é interessante, é diferente. Você já viu um corta-vento com tecido de balão? Eu nunca vi. Então, assim, vão ter muito essas coisas assim agora, porque o contexto histórico leva as pessoas a terem comportamentos que a gente já viu acontecendo. A roupa utilitária, ela tá voltando, o carro utilitário tá voltando, roupas que são realmente mais confortáveis, no sentido de eu posso fazer qualquer coisa aqui com essa roupa, eu posso ir pra qualquer lugar, eu posso ir pra água, eu posso ir pro sol, eu posso ir enfim, sabe? E além do que, guerra traz instinto de sobrevivência. Então, existe muita essa questão também de... tá acontecendo várias pesquisas, né, voltadas ali para redução de danos em relação às armas nucleares, em relação às bombas e tudo mais. Então, eu acredito que com o passar dos anos, as roupas também vão criar esse caráter, sabe? Cada vez mais seguro. Então, quanto mais seguro você se sentir dentro da sua roupa, melhor, entendeu? A roupa ser resistente. Agora eu lembrei daquela cena dos Incríveis da Edna Mó colocando o bebê pra... a roupa do bebê pra resistir a várias coisas. Então eu imagino muito as empresas, né, futuramente. Já tem empresas que fazem roupas extremamente tecnológicas, mas imagina no futuro a gente pegando roupa, passando maçarico assim na roupa e a roupa não queima. Uau! Porque já tem, né? Tipo assim, tem roupas táticas, roupas de fato militares, que eu vi recentemente, tava falando com o Guilherme que eu ia gravar um vídeo sobre isso, e o Guilherme, meu marido, ele é apaixonado
por moda, por estética militar, sabe? Essa coisa sobrevivencialista, ele ama, eu amo também. E eu tava falando sobre isso com ele. E a gente foi atrás de empresas, né, que fazem esse tipo de moda e que seja, assim, tipo, mais palatável, sabe? E aí eu falei pra ele, cara, as pessoas estão vestindo, as pessoas que gostam desse estilo e que tá fazendo muito sucesso. Só que a gente entrou no Instagram não, no site. E é uma coisa. Diz que é utilitário, mas não é, né? Então, assim, a estética é utilitário, mas a utilidade mesmo, tipo assim, não são todas as roupas que tem, entendeu? E aí, o que a gente fez? A gente entrou numa loja, que se não me engano o nome da loja chama a Loja do Militar, que vende roupas para militares. Então, você pensa, realmente, tipo assim, os corta-vento deles, as jaquetas deles são resistentes a cortes de faca. Os coturnos têm bico de ferro. Então, tipo assim, realmente pro cara realmente, né, lutar, pro cara sobreviver. Então, isso é a utilidade. Não é só, tipo, tem 2 bolsinhos aqui, então é útil. Cara, não é isso que eu quero da moda. Eu quero realmente uma roupa que vai me proteger. Eu quero realmente uma roupa utilitária. Eu quero realmente uma roupa tecnológica. Não me engane, entendeu? Então tem muito isso, assim. E o que vai chegar o que chega, né? O que já tá chegando nas pessoas é diz que é utilitário, mas na verdade não é muito utilitário, né? Porque o que é utilitário mesmo é o que é tático, que de fato tem tecnologia associada e tem vários benefícios você adquirir aquela peça, ela vai durar a vida inteira, enfim. É meio que isso. Então, gente, falar de moda em tempos de guerra é realmente falar sobre moda pra gente sobreviver. E claro que nem eu falei pra vocês, a gente tem várias perspectivas do que pode acontecer no meio de moda durante o período da guerra. Agora a gente tá vendo a questão do Summer Goth, né, que é o verão do gótico, que tá, né, super em alta e tal. E as pessoas estão vestindo preto porque realmente o mundo tá vivenciando um luto. A gente vai fazer um vídeo só sobre isso, tá? Que é sobre o funeral da moda, que eu tô chamando de funeral da moda, como se todo mundo estivesse se vestindo para um grande funeral. Mas é isso, assim, então a gente vê essa questão do preto com muita força, o verde escuro, essas cores militares que você pode se camuflar com elas, entendeu? Passar despercebido. Isso também é tático, isso é sobrevivencialista. E outra coisa também é que a gente pode respirar também na moda, na guerra, né? Principalmente depois que a guerra acaba, né? Que as guerras acabam. Uma coisa que a gente tem como referência, inclusive, foi depois que da Segunda Guerra Mundial, ali, que a França venceu, né? Os nazistas. E eu já falei que pra vocês tem uma história muito bonita por trás, né, do Dior, que ele trouxe esperança novamente pra França ali através do The New Look, que foi o estilo dele, um novo estilo, né, o novo look, que trouxe esses traços, essa relação entre luz e sombra, na feminilidade, a feminilidade enquanto luz e sombra, uma coisa que até hoje a Dior carrega, né? A luz e a sombra do feminino. E tem, né, os looks icônicos ali da primeira coleção dele, que ele lançou no ateliê dele, né? Enfim, e que trouxe esse respiro, assim, né, pra moda, pras mulheres, essa nova esperança. Mas a verdade é que hoje em dia tá meio distante disso acontecer, tá distante da gente conseguir um The New Look. A não ser que o Jonathan Anderson, né, que foi o diretor criativo que entrou na Dior agora, caso vocês não saibam, que a Dior trocou de diretor criativo agora,
E aí saiu, né, a Maria Grazia, que já estava há muitos anos ali na frente da direção criativa da marca. E agora entrou o Jonathan Anderson, e o Jonathan Anderson, ele tem um prestígio muito grande porque ele realmente é muito criativo, ele tem bagagem de teatro, né? E eu tenho pra mim que os melhores estilistas têm bagagem de teatro. E ele faz realmente, ele levantou a Loewe, né? E trouxeram ele pra Dior agora, tanto que o debut dele, que foi o primeiro desfile dele da Dior, foi a coleção masculina. Você vê, tipo assim, foi Rihanna, foi, tipo assim, sabe, o Hollywood, a indústria musical parou pra assistir o desfile do cara. Então, vamos esperar um Daniel Look agora de você, tá, Jonathan Anderson? Não nos decepcione. Mas, gente, é isso, assim, a guerra, ela tem consequências muito negativas. Então, inclusive o Daniel Look, a proposta do Daniel Look, o Dior, ele era um cara muito fofo, né? Ele era realmente assim, eu sou apaixonada pela personalidade dele, realmente. Ele era um homem muito educado, muito tímido, assim, também, sabe? Mas muito respeitado. Ele era homossexual, mas até pelo fato da época, assim, né? 1940, ele era um homossexual bastante do tipo psicológico, assim, bastante reservado, sabe? Não que isso seja o certo ou que seja o errado, mas ele tinha essa personalidade, é isso que eu tô querendo dizer. Então ele encantava muitas pessoas. E a proposta dele, quando ele foi fazer ali a proposta dele para conseguir financiamento para abrir o próprio ateliê dele, porque até então ele criava para outro estilista assinar, foi que ele queria trazer vida de novo pro olhar das pessoas, porque bom, tem a história, né, que a irmã dele foi pega pela resistência nazista, foi levada pelos campos de concentração nazista. Felizmente ela voltou pra casa, mas no que ela voltou pra casa, gente, é horrível, assim. Você vê o que o nazismo fez com as pessoas. Quem tem a coragem de falar, é porque a Chanel não foi agente do nazismo. São pessoas que não param pra pesquisar. Às vezes são pessoas muito vislumbradas com luxo, sabe? Não param pra pesquisar os fatos. E não entende a gravidade desse assunto. Ele não entende a gravidade desse assunto. É muito sério que o que essa insanidade fez com as pessoas. Se você vê, assim, realmente é muito triste. É uma coisa, assim, que tirou a alma das pessoas, sabe? As pessoas voltaram dos campos de concentração. Quem voltou, né? Quem voltou do campo de concentração voltou sem alma, gente. E o Dior, ele via isso assim e falava, isso é uma coisa que tá contaminando as pessoas. A forma como os presos voltaram, né? A forma como as pessoas que foram presas voltaram, passou a contaminar realmente as pessoas. O olhar triste deles, a falta de esperança deles na humanidade, passou desesperador, gente. É assim, realmente, se você não entende o nível, eu recomendo que você pesquise, sabe? Que você veja realmente, porque é interessante a gente falar sobre isso ainda, que já tenha passado, porque ainda tem pessoas que falam. De verdade, eu já vi gente que se diz professora de. Eu falo sobre códigos e símbolos do luxo, pessoas que falam sobre marcas de luxo, perguntando, então a Chanel, perguntando nas caixinhas de perguntas dela, a Chanel realmente era nazista, fulana? E ela falando, tipo assim, a pessoa se acha muito inteligente porque ela tem uma marca de luxo, porque ela não sei o que, e ela se acha a mais inteligente do mundo. E ela pega e fala assim, a gente tem que ver o que é verdade e o que é, tipo assim, coisa de rede social. Como se o fato de estarem falando que a Chanel foi um agente nazista fosse coisa de rede social. Gata,
a pessoa realmente não tem um mínimo de senso crítico e de responsabilidade com a comunicação que ela faz ali com o público dela, pra ela não parar e falar, cara, eu vou pesquisar, eu vou ver, né, eu vou ver o que é, eu vou ver como é que é e tal. Porque se você pesquisa um mínimo de história de moda, você não se aventura a dizer que a Chanel não foi um agente nazista. Ela foi. Ela foi. E tem. Não é, ai, a gente acha que foi. Não, gente, tem documento. Ela tentou muito apagar o máximo de prova possível, mas. Enfim, é um fato. E a gente tem que ter noção da seriedade que foi isso. Então, uma coisa que eu recomendo pra vocês assistirem é a série The New Look, que conta a história, inclusive, da Chanel, do Dior, da Segunda Guerra Mundial. Tem cenas, assim, que mostra as consequências do nazismo, que são cenas realmente muito tristes, que eu perdi o ar de ver, então eu já tô avisando logo pra vocês, pra ninguém ficar chateado comigo depois, porque tem cenas realmente muito, 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 muito horríveis. Muito horríveis. Mas ao mesmo tempo é uma série muito bonita, porque tem todo esse glamour da moda, da arte da moda, né? Então, ela é uma série gostosa de ver nesse sentido também. Tem histórias muito tristes associadas à história do Dior e da Chanel, com certeza. Mas tem toda essa ascensão, né? Novamente, da moda ali, que foi feito, né, pelo Dior, pelo Christian Dior. Então, o Dior, ele vem como realmente um nome revolucionário pós-guerra. Então, essa série, ela tem na Apple TV. Gente, pega o período grátis lá, se vocês não tiverem pego ainda, tem um período grátis de 7 dias lá, e depois, tipo, aí vocês assistem, sabe? É 10 episódios, uma temporada só. Pra vocês terem noção, não tem muito nessa série essa questão do teor utilitário da moda, porque realmente eles trabalham em maisons, eles trabalham em alta costura, eles fazem roupas pra pessoas muito ricas. Aqui a gente tá falando do mainstream mesmo, né, do povão e tal. Mas pra ter noção do que a guerra é, do que a guerra faz, essa série ela é muito boa, tá? Então é isso, gente. Eu acho que eu falei tudo que eu queria falar. Eu quero falar agora também, a gente para ali em 1945, na guerra. 1947 a gente tem um The New Look, e aí a gente vai pra década de 50, onde a gente volta a ter uma esperançazinha, continua tendo guerra, continua tendo muitas coisas, mas a gente vai ter a moda dos anos 60, a gente tem o boho, a gente tem o movimento hippie. E eu quero falar sobre isso com vocês também, se vocês me permitirem, tá bom? Mas por hoje é isso. Um beijo.